Será que existe uma bolha imobiliária no segmento de estúdios? Nesse vídeo, vou te colocar algumas informações, alguns pontos de vista a respeito desse assunto e no final eu vou dar a minha opinião particular. Se você está chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou Danilo Rodrigues, consultor imobiliário na cidade de São Paulo há mais de 10 anos. O meu objetivo com esse vídeo aqui e com as redes sociais da Correteria é fazer da escolha do seu próximo imóvel um absoluto sucesso. Então, se você pretende comprar, vender, alugar, investir em imóvel ou até se você é profissional do mercado imobiliário, se inscreve aqui no canal, também acompanha a Correteria em outras redes sociais, porque é um prazer para mim contribuir com esse momento tão importante da sua vida, que é decidir a respeito de imóvel. Vamos lá. Se você é um pesquisador do mercado imobiliário ou até mesmo um profissional do mercado imobiliário, já deve ter reparado a quantidade de lançamentos no mercado imobiliário de estúdios, que são esses imóveis que vão de 9 a 30 metros quadrados, mais ou menos, que tem acontecido não somente em São Paulo, mas também nos grandes centros do Brasil. Poucas pessoas estão se perguntando e se questionando a respeito disso. Poxa, será que existe tanta demanda para essa quantidade de imóveis? Eu estou gravando esse vídeo aqui em outubro de 2022. E nesse ano aqui houveram muitas manchetes de jornais falando dos recordes de lançamento imobiliário de imóveis pequenos, de estúdios. Em São Paulo, prioritariamente são chamados de estúdios, mas também eu estou falando daquele loft ou até mesmo do kitnet em alguns lugares mais periféricos. Existem algumas situações que vão ao encontro dessa quantidade de imóveis que estão sendo colocados no mercado com esse perfil. A primeira delas é o movimento demográfico do Brasil. Então, em resumo, o Brasil, neste momento, continua aumentando a sua população, ao mesmo tempo em que as famílias estão ficando menores. Então, a necessidade de imóveis aumenta. A quantidade média de pessoas por imóvel está diminuindo. Por consequência, as pessoas estão morando mais sozinhas, estão morando mais entre casais que não têm filhos, ou quando têm filhos, tem uma quantidade de filhos relativamente pequena comparado ao passado. 1, 2 filhos, algo assim, é muito comum de nós vermos. Pega esse raciocínio. Um outro ponto também que vai ao encontro desse movimento de lançamentos de estúdios é o fato que é um tipo de imóvel que é conveniente para quem constrói, conveniente para quem incorpora. Então, muitas incorporadoras passam a ter uma rentabilidade melhor quando elas lançam esse tipo de imóvel. Um outro ponto também é o seguinte: a construção civil ela tem ficado mais cara por conta de normas, inflação, uma série de outras questões. Quando você diminui o tamanho dos imóveis, você também consegue diminuir o valor final dos imóveis. Então, adquirir um estúdio, adquirir um imóvel pequeno, pode sim ser a solução para milhares de pessoas conseguirem o tão sonhado imóvel próprio. Então, tudo isso, sim, fez com que a gente tivesse essa enxurrada de imóveis de estúdio nos grandes centros do Brasil. Agora, os pontos que eu quero colocar é o seguinte. O primeiro deles é que as pessoas, elas tendem a morar menos num estúdio, porque o ser humano, para que ele tenha qualidade de vida, ele precisa, sim, de uma determinada quantidade de metros quadrados. E, naturalmente, com o passar do tempo, as pessoas tendem a se incomodar a viver num imóvel relativamente muito pequeno, como, por exemplo, menos de 15 metros quadrados por pessoa, para vocês terem um parâmetro. Um outro ponto também é que, depois das pandemias, os imóveis eles passaram a ter múltiplas utilidades. Então, quando as pessoas elas só iam dormir no seu imóvel, todo o seu lazer, o seu entretenimento, por exemplo, o seu trabalho estava fora do imóvel, ela utilizava literalmente aquele espaço pequeno, único e exclusivamente como dormitório. Só que hoje, principalmente com o crescimento do home office, as pessoas passaram a estudar, trabalhar, muitas vezes se exercitar dentro do seu ambiente residencial. Então, quando você tem uma quantidade de metros quadrados pequena dentro do estúdio, isso sim afeta a qualidade de vida e, por consequência, faz com que as pessoas permaneçam menos tempo nesse tipo de imóvel. São raros os casos de pessoas que passam, por exemplo, mais de 5 anos vivendo abaixo de 30 metros quadrados. Então, são fatores que acabam atrapalhando. Outro ponto também é que nós passamos já a encontrar nos grandes centros grandes concentrações de estúdios. Então, existem bairros aí com centenas de milhares de estúdios, sejam prontos, sejam em lançamentos ou em construção. Então, quando você tem aglomerado em uma só região um determinado nicho de imóvel, é bem provável que você tem aí uma mudança na balança de oferta e demanda, posso dizer assim. Se você chegou até aqui nesse vídeo e você ainda não sabe o que é uma bolha imobiliária, eu vou dizer para você. O mercado imobiliário ele é único e exclusivamente baseado por oferta e demanda.
Então, se a demanda por imóveis for menor do que a oferta, os preços tendem a cair. Se a demanda por imóveis for maior, os preços tendem a subir. Só que quando a demanda ela cai demais, de uma hora para outra, literalmente, a gente tem o que é chamado de estouro de uma bolha imobiliária, posso dizer assim. No mundo, a gente teve aí um caso até que recente, né, em 2008, do estouro da bolha americana, que os preços dos imóveis caíram de uma maneira muito agressiva num curto espaço de tempo. E o motivo principal foi econômico. Por que eu acredito que existam bolhas regionais no Brasil? Porque existe uma grande quantidade de imóveis em lançamento e em construção que vai chegar no mercado de uma vez e muitas vezes concentrados em micro-regiões. Então, por exemplo, em São Paulo, já se estima que existem regiões onde você tenha quase 10 mil estúdios que vão ser entregues, vão estar à disposição dentro do mesmo ano, literalmente. Então você imagina que num curto espaço de tempo, uma grande quantidade de imóveis vai estar disponível para alocação ou para venda numa curta região. Isso tende a mexer com a balança de oferta e demanda. Então, por isso, eu, Danilo, particularmente acredito que sim, existe uma bolha imobiliária só no segmento de estúdios, porém, uma bolha imobiliária regional. Aí você pensa, poxa, Danilo, como eu vou saber se existe uma bolha na região em que eu trabalho como corretor ou na região em que me interessa adquirir um estúdio aí como investimento? É observando a demanda, observando a quantidade de imóveis similares que você tem ao redor. Seja imóveis que já estão prontos, um pouco mais antigos, ou seja, aquele imóvel que ainda está em processo de lançamento e construção. Quando você começa aí a ter números acima de 5 mil por exemplo, num raio de 1 a 2 quilômetros, você se tende a ter uma possibilidade de bolha ou um mercado muito competitivo quando você for utilizar esse imóvel ou para moradia ou para investimento de qualquer forma. E aí, o que você achou do vídeo? Interessante? Deixa aqui para mim nos comentários o que você pensa a respeito desse assunto também. Lembrando que se você precisar de uma consultoria para identificar a melhor opção para sua aquisição ou tomar uma decisão a respeito de imóvel, eu tenho uma consultoria online onde eu acompanho pessoas, famílias, empresas em processo de decisão a respeito de imóvel. Clicando no link abaixo, a gente vai ter a possibilidade de conversar e eu entender melhor que eu posso te ajudar nesse sentido. Eu quero te agradecer por você ter assistido esse vídeo até aqui. Peço que você me ajude compartilhando ele com outra pessoa que possa se interessar por essa informação, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.